E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. A gente está na terceira lição desse trimestre e o título é Você faria isso? O texto seu-chave se encontra em Gênesis, capítulo 45, versículo 4 e 5. E diz assim: Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. E bom, a gente vai falar mais especificamente nessa lição da parte que José ele reencontra os irmãos dele e ele tem que tomar uma grande decisão, né? Que é ou punir ou perdoar. E enfim, antes da gente falar sobre o assunto, vou apresentar quem está aqui com a gente. Estamos aqui com Fernanda Massoudi. Oi, pessoal. Sofia de Abreu. Oi, pessoal. Eduardo Oliveira. Oi, gente. Diego Reis. Oi, pessoal. Gabriel Fernandes. Oi, galerinha. Renata Gondim. Oi, pessoal. Lu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? Bebel. Oi, pessoal. E Guilherme Dória. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E quem tá falando aqui com vocês é o Lucas Adriano. Vamos lá, né? Vocês perceberam que a galera tá completa hoje aqui e é um assunto muito importante que a gente vai conversar hoje, né, no caso. E antes da gente começar, o Lucas já falou que a gente vai falar de uma parte importante da vida de José e eu quero começar com uma história. Prestem atenção aí. Quando visitou Ruanda na África como missionário, Martin Feeling ficou impressionado com a história de Adele, a esposa de um pastor local. Esse é o relato daquela experiência. Nós viajamos por estradas irregulares em desfiladeiros até chegarmos a uma pequena vila. Assim que eu entrei na casa de Adele, vi a foto do pastor. Fiquei olhando a foto por alguns momentos. Então me sentei e comecei a conversar com Adele. Ela me contou o que aconteceu em Ruanda no ano de 1994, por ocasião da Guerra Civil. Duas etnias rivais estavam em conflito e pessoas de dois grupos eram perseguidas, capturadas e mortas. Embora não tivesse nada a ver com o conflito, quando Adele e o marido viram os rebeldes se aproximando, percebendo o risco que corriam, eles fugiram para uma igreja católica, pensando que eles respeitariam o lugar sagrado e não os atacariam. Mas não, os rebeldes entraram ali gritando e mandaram o pastor ficar em pé, porque queriam matar os líderes da comunidade primeiro. Quando o pastor se levantou, eles o assassinaram cruelmente. O pastor deu o último suspiro orando por aqueles que o matavam. Adele começou a gritar e naquela confusão 45 pessoas morreram e 15 fugiram. Enquanto me contava isso, Adele puxou o cabelo para trás e me mostrou uma cicatriz na testa. Ela tinha sido atacada e a deixaram no chão semi-morta. Por 3 dias, Adele ficou jogada entre os cadáveres. Seu coração batia bem fraquinho. Quando o pessoal da cidade veio enterrar os mortos, eles a encontraram lá. Os líderes rebeldes já tinham ido embora. Então eles a pegaram, limparam suas feridas e a levaram ao hospital. Levou 3 anos, mas ela se recuperou e sobreviveu. Daí ela pensou: posso ficar amargurada, irada, ofendida, mas eu não vou fazer isso. Vou para as prisões levar a cura para os assassinos. Perto da casa dela havia uma prisão, então Adele tornou-se a mãe daqueles prisioneiros. Ela levava comida e roupa para eles e fazia isso tudo com amor. Um dia, um jovem chamado Luiz se lançou aos pés dela em prantos. Ele chorava e beijava-lhe os pés. Quando olhou para o rosto dele, ela notou que era o jovem que havia golpeado e matado seu marido. Era o jovem que tinha feito a cicatriz na cabeça dela. Ele olhou para Adele e perguntou se ela poderia perdoá-lo. Ela conta que seu coração bateu acelerado, mas ela sabia que Jesus a havia perdoado e, portanto, ela também podia fazer o mesmo. Ela o levantou, o abraçou e disse: em nome de Jesus eu perdoo você. Naquela prisão, Adele começou a estudar a Bíblia com os internos e Luiz veio para os estudos. Ele decidiu seguir a Jesus e ser batizado. Antes do batismo, porém, ele pediu perdão em público a Adele e ao filho do pastor. Luiz se tornou um prisioneiro modelo. A graça de Cristo fluía em sua vida. Ele era um novo homem.
Depois de 3 anos, o governo pôs em liberdade devido ao seu bom comportamento. Mas ele não tinha onde morar, pois seus pais tinham sido mortos no genocídio. Foi aí que eu ouvi a coisa mais incrível de todas. Adele convidou Luiz para morar com ela e o adotou como filho. Esse é um exemplo de perdão extremo, possível ao ser humano apenas pelo poder de Deus. E agora a primeira pergunta aí, o que é que vocês fariam no lugar dela? Nossa, a Adele foi um exemplo de fé e perdão. Ela definitivamente perdoou como Jesus pede para perdoarmos. Não sei o que faria, mas pediria a ajuda de Deus para enfrentar aquele acontecido e pediria para que Deus me ajudasse a perdoar quem matou o pastor, porque muitas vezes eles não sabem o que fazem, e que Jesus transformasse o coração deles para que pudessem se arrepender e confessar a Deus e abandonar esse caminho mau. Eu acho que eu teria perdoado com muita dificuldade, mas sim. Cara, eu lendo aqui, né, a história dela, eu achei uma parada muito massa. E o que eu faria no lugar de Adele é uma coisa que é o que eu vejo muita gente aqui no podcast falando e que eu vou falar também porque realmente é só na prática, pra gente realmente saber o que a gente faria. Eu poderia simplesmente falar aqui que eu perdoaria e tudo mais, mas eu não sei, sabe? Eu diria que hoje, pelo que eu conheço de mim, eu acho que teria mais chance, talvez, de perdoá-lo. Porque talvez eu lembraria justamente de Cristo, lembraria o que do que eu deveria fazer, né, que é perdoá-lo em um propósito maior. Talvez, eu acho que talvez eu perdoaria, porque eu tenho praticado um pouco mais a questão da empatia também. Talvez ali naquele momento de fragilidade emocional eu poderia talvez pensar, né, como também estar no lugar ali do prisioneiro, né, que acho que o nome era Luiz, que matou o marido lá da Adele e tudo mais. E eu acho que aquilo me geraria também uma tristeza pela pessoa. E aí eu acho que eu poderia talvez ter a capacidade de perdoar. Claro que também com o poder do Espírito Santo, é claro, principalmente, aliás. Mas, para saber de fato, só na prática. Eu não ia perdoar, não. Primeira oportunidade eu tava fazendo a mesma coisa com ele. Primeira oportunidade. E aí, quem faria diferente? Olhar pra cara dele, eu já ia estar xingando ele todinho. Eu Xingando, também acho que eu chorando. não conseguiria perdoar, não. Alguém aqui conseguiria perdoar? Eu consigo, velho, mas tipo assim, ela Consegue, Eu consigo, mas daí ela dá trabalho. Não, Diego. Não, Diego. Logo Diego, Eu meu Deus. consigo, mas dá trabalho. Eu consigo. Tipo assim, mesmo que o perdão leve tempo, eu acho que ficar curado disso, acho que quase ninguém consegue ficar 100%. Porque sempre vai vir na mente o que aquela pessoa fez. Ainda mais ela que adotou o cara que matou o marido. Colocar dentro da própria casa. Gente, pra mim isso é loucura. E acordar todo dia lembrando disso. Todo dia lembrando do negócio na festa do marido. Ai, credo. Eu nem na prisão eu ia. Eu também não. Eu perdoaria. Eu ia pra porque xingar, já eu aconteceu ia. já igual comigo já. Porque foi por causa de um médico que minha avó morreu. E o mesmo médico matou meu irmão. Ah, meu pai. Aí eu não tenho nada contra ele, não. Só quem experimenta o amor e a misericórdia divina e reconhece a soberania de Deus na vida encontra forças para praticar o perdão. Experiências como a de Adele mostram que o mesmo poder divino, curador e restaurador, que agiu no coração de José, está disponível aos filhos de Deus ainda hoje. Na história de José, chega finalmente a hora do acerto de contas. José pôs seus irmãos à prova para descobrir o que está no coração deles. Pode parecer cruel, mas isso foi necessário para que ele compreendesse quem eles eram. Teria sido simples para José nunca revelar sua identidade. Faraó havia lhe dado um nome egípcio, e depois de décadas, as pessoas ficam com uma aparência diferente.
A história dessa semana é a do reencontro de José com sua família. Logo no princípio, quando os irmãos de José vêm ao Egito, ele finge que não os conhece e testa o caráter deles. Assim, José percebe que eles estão arrependidos de tê-lo vendido como escravo. Como governador, José agora tem autoridade para perdoá-los ou puni-los. Conhecendo a história e tendo toda a autoridade para punir ou perdoar os irmãos, o que você faria no lugar de José? E como você reagiria se tivesse poder para se vingar daquelas pessoas que te ofenderam? Às vezes é difícil tomar essa decisão, mas pediria a Deus para me ajudar a perdoar as pessoas que me ofenderam, porque Jesus pede que perdoemos as pessoas. Podemos ver um exemplo na história em que Jesus fala com Pedro, que ao invés de perdoar 7 vezes, deve-se perdoar seu irmão 70 vezes 7. E se referindo assim, Jesus estava querendo dizer que devemos perdoar nosso irmão infinitamente, porque só Deus é digno de perdoar ou não todos os nossos pecados, e ele fez isso quando morreu na cruz. Então, se ele fez isso e perdoa a cada um de nós, podemos também perdoar nossos irmãos. Sinceramente, no lugar dele, eu teria feito algo parecido com o que eles tinham feito com José. Eu teria me vingado, sim. Eu acho que se fosse eu, antigamente, eu tivesse, o poder para punir, eu daria uns murros, Se eu antigamente. Mas hoje em dia, eu me esforçaria realmente para perdoar, Porque a gente sabe que é o certo, porque a gente vê muitos casos, exemplo aí o da Adele, da primeira pergunta, que ela perdoou, começou a estudar e o cara foi lá, e começou a andar nos caminhos de Deus. Então isso é maravilhoso, viu? O perdão, ele tem um poder assim muito grande, e quando a gente está muito ligado a Deus, ele nos capacita, a um desses maiores dons, que parece uma coisa tão simples, mas que é uma coisa que pode mudar drasticamente, que é o poder do perdão, mano. Porque às vezes pra gente é muito difícil a gente perder uma pessoa que é muito próxima, tipo uma mãe, um pai, porque alguém matou, e depois a gente perdoar essa pessoa. Isso porque normalmente um cristão, ele que deve tomar a frente para ir lá e já esclarecer para a pessoa que ele não guarda rancor e que ela está perdoada. Então é uma coisa muito importante para que a gente receba, esse dom de Deus. E eu acho que eu perdoaria aquelas pessoas se eu estivesse no lugar de José, os irmãos, no caso. Se eu tivesse poder, eu acho que primeiramente eu ia humilhar a pessoa, que é a mesma coisa que ela fez comigo, ia humilhar 10 vezes pior, e ia mandar sair do mesmo local que eu não ia conseguir ficar com a mesma pessoa no mesmo local. Se retire do recinto. Exatamente. Se eu tivesse poder, eu ia mandar ou matar, humilhar ela antes, e fazer a mesma coisa que ela fez comigo. Eu acho que eu pagaria com a mesma moeda, Depois eu mandava ela meter o pé dela pra sofrer de Deus. Rapaz, eu ia pegar, eu ia bagaçar mesmo, fazer uma vingança do doido. Ia botar pelo menos umas 17 cobras pra pegar. Então todo mundo, se tivesse o poder, ia se vingar, certo? Isso é difícil, No fim, José decidiu desistir da punição e da vingança. Ele optou por praticar o perdão, que tantas vezes ele próprio havia experimentado. Sendo fiel a um Deus de infinito amor, José tinha aprendido que perdoar é um dever e ao mesmo tempo um privilégio. Ele percebeu que seus irmãos estavam arrependidos e desejou se reconciliar com eles o mais rápido possível. José sentia falta da família e do seu pai em particular. Ele não permitiria que o orgulho e o desejo de vingança o impedissem de unir-se à sua família. Todos nós temos alguém a quem devemos perdoar ou alguém que pode nos perdoar por algo que nós tenhamos feito. Agora pense aí. Por essa razão, a história de José fala e apela ao coração de todo ser humano em qualquer época e lugar. A lição que aprendemos com José é que todos podem desenvolver um caráter firme e bem-sucedidos,
basta seguir o plano de Deus com perseverança e fé. Isso é fácil? Não. Não. Se me perguntasse isso hoje, eu faria o quê? Eu não me vingaria, mas também ia falar assim, ó, se retire daqui. Eu não ia querer meia, eu não ia me vingar. Hoje eu não me vingaria, mas se fosse antes eu me vingaria. Só que hoje eu só ia falar assim, não quero meia com você, como eu faço com um bocado de gente por aí, eu só cancelo a pessoa. Assim, também depende do quão ruim o que a pessoa fez com você, né? Não, ó, perdão, como Deus quer, independente de quem seja, independente do que fez. Na oração do Pai Nosso, por isso que fala que o perdão é a coisa mais difícil de você praticar. Na oração do Pai Nosso fala o quê? Perdoe, assim como nós. Isso quer dizer o quê? Para você ser perdoado, você tem que perdoar. Olha, Deus me perdoe, mas é por isso que eu não oro Pai Nosso. Viu? Mas não é só... Mas não adianta. Você pode perder o sono do Pai Nosso? Mas não adianta só não orar o Pai Nosso do dia. A Bíblia está cheio de exemplo de pessoas que precisavam de perdão e serem perdoadas, né? Então, pegando esse gancho aí, o que vocês acham o que fez com que José perdoasse os irmãos? E o que isso tem a ver com o que Deus tinha planejado para a vida dele? Me respondam aí. José viu que seus irmãos estavam definitivamente arrependidos e assim sabia que deveria os perdoar. José deixou Deus moldar seu caráter. Deus conseguiu colocar no coração dele uma motivação para perdoar os irmãos e não fazer nada com eles. Acho que foi isso que aconteceu com ele, para ele ter perdoado os irmãos dele assim tão facilmente. Eu acho que o que capacitou José a perdoar os seus irmãos é principalmente a graça de Deus, né? O agir na vida dele. Porque a gente vê na vida de José que ele foi um cara muito, muito fiel a Deus. Tanto que até por Potifar, né? Que era pagão. Ele foi reconhecido, sabe? Foi reconhecido. E continua sendo fiel. E eu acho que isso estava nos planos de Deus. Porque toda essa trajetória de José, essa vida dele no Egito, porque lá nos livros escolhidos fala, se não me engano, que o maior medo dele era se tornar um escravo, e ele se tornou um escravo, mas tudo aquilo era plano de Deus, porque contribuiu para fortalecer o caráter de José, porque antes daquilo ele era um filho mimado, e aí depois de tudo que ele passou, José se tornou um homem. José, logo abaixo de Potifar, que devia ser, sei lá, a terceira maior autoridade, não sei, né? Porque eu imagino que Faraó esteja em primeiro e a esposa dele em segundo. Então o general, né, lá Potifar devia estar em terceiro e José em quarto. Imagina algo assim, mas não vou confirmar que é isso, né? E tudo isso contribuiu para que o caráter de José ficasse um caráter mesmo muito forte, sabe? A sua fidelidade, sua fé também só aumentou cada vez mais em Deus. E por isso que eu acho que isso fez parte realmente do plano de Deus. E é isso que tem a ver a vida de José, o que ele passou com os planos de Deus. O que fez que José perdoasse os irmãos é porque ele também foi perdoado, né? Eu acho que, tipo assim, é meio que impossível, não tem como você perdoar uma pessoa e que as pessoas também não te perdoam. Então, você precisa viver aquilo, você precisa perdoar as pessoas para que elas te perdoem também. Mesmo que às vezes você pode estar certa e a pessoa errada, se você perdoar ela, ela vai perceber que... Ela vai perceber a diferença. O erro também, né? E o erro dela. E o erro dela. Isso é fácil ou difícil? Difícil. Para mim, é a coisa mais difícil que existe, né? E eu tô nessa situação de perdoar algumas pessoas que me fizeram mal, só que eu ainda não consigo. E eu não minto sobre isso, né? Então, aí, Lucas, o que você acha? O que fez com que José perdoasse os irmãos? Ixi. Eu acho que ele conseguiu perdoar os irmãos por amor, né? Afinal, o amor que ele tinha pela família dele, por mais de tudo,
foi maior do que a raiva que ele tinha, um rancor. E sem falar também que ele era um servo de Deus, né? Ele sabia que, tipo assim, ficar guardando mágoa E é aquele ditado, né? O tempo cura tudo. E com o tempo, Deus foi mexendo no coração dele para que chegasse esse momento e ele perdoasse os irmãos dele e a família. José ele se dispôs a se reconciliar com sua família quando ele percebeu a preocupação dos irmãos com o pai e com seu irmão Benjamim e sua consagração a Deus. É interessante considerar como o Egito passou a fazer parte da história de José e do povo de Israel. O Egito é o cenário onde Moisés nasceu e onde ocorreu o Êxodo. Mas nessa história, os egípcios eles não são vistos de modo negativo, ao contrário, eles são vistos como um povo inteligente, disposto a ouvir alguém de caráter, José e a interpretação dos sonhos que ele teve, e bondoso ao lidar com os hebreus, especificamente com Jacó e sua família. O tema do amor filial ou amor fraternal é bem visível nesse capítulo que fala de José. O amor de José pelos seus irmãos e pela sua família venceu, a despeito do incidente entre José e os irmãos no passado. José ele tinha permitido que Deus removesse do seu caráter qualquer necessidade de guardar antigos rancores ou buscar vingança. O cumprimento da profecia implícita no sonho de José também é um tema-chave nessa história. Fica claro que Deus tem a habilidade de ver através do tempo e predizer o futuro. Os sinais dados a José na sua juventude se confirmaram. Ele respondeu às orações de Jacó, feitas quando José ainda era jovem e impulsivo. O menino foi sincero ao compartilhar a mensagem recebida de Deus na ocasião. Ele nunca deixou de ser uma pessoa de caráter e sua firmeza sempre foi muito útil ao longo da sua vida. Depois de conhecer as duas histórias de hoje, a de José e a de Adele, a pergunta é: você tem facilidade para perdoar? Você perdoaria qualquer pessoa que te fizesse algum mal ou você é seletivo? Sim, porque aprendi que Deus quer que façamos a sua vontade. E na oração que Jesus fez, nos diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Assim como vimos nas histórias, os que perdoaram tiraram a tristeza de seu coração, e os que foram perdoados tiveram sentimento de gratidão e liberdade por serem perdoados. Então, a conclusão disso é que façamos o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Eu não tenho muita facilidade para perdoar. Eu normalmente perdoo, mas depois de, muito tempo. Eu não consigo. Já falou, já é seletivo. Depende. Porque depende do mal também. Então, Seletivo. Quem aqui perdoaria sem saber, sem falar assim, não, você tem que perdoar, não, perdoa. Você tem que perdoar tal pessoa, não, perdoa. só passando pra saber, né? Isso aí eu acho que é meio do... Não perdoa. Não vai se Deus mexe no meu coração, né? Aí eu perdoo. Quem mais? É, por isso, pra mim, só passando Ninguém- pra saber. Ninguém, não é só passando para saber. Gente, ó, Você a gente conhece fala, como é que é. exatamente. A gente fala isso em todas as lições praticamente. Não espere passar para você saber como é. A Bíblia tem histórias do início ao fim falando de perdão, falando de luta, falando de derrota, de vitória. Então a gente já tem exemplos ali de como seria se fosse com a gente. Eu sou bem seletiva, porque, tipo assim, quando você perde a confiança de uma pessoa que você confiava muito, você tinha total confiança naquela pessoa, pra voltar nunca vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. Você pode tentar, você pode perdoar a pessoa. Eu sei que quando perdoa, né, tem que esquecer as mágoas e tal. Mas não consigo não. Ainda mais uma pessoa que eu confiei e ela vai lá e me tira Então, desse jeito. Você falou uma coisa chave de confiança. Você perdoa uma pessoa, mas não necessariamente você precisa confiar nela de novo e andar com ela de novo. Sua parte é perdoar. Eu tô na fase assim, ó, coloquei nas mãos de Deus essa pessoa e tá lá nas mãos de Deus, mas eu não quero saber dela. A minha oração hoje ainda é assim. Vai chegar um momento, né, porque eu oro por isso, vai chegar um momento que eu vou chegar e falar para a pessoa assim, não, eu te perdoo. Mas esse momento ainda tá longe.
Por enquanto eu tô assim, ó, o Senhor tá nas tuas mãos, não quero saber, é com o Senhor. É porque também a pessoa precisa se curar, né? De tudo que ela passou. Porque tu confia numa pessoa, ela vai lá e traz tua confiança. Imagine aí essa mulher, 3 anos, né? Viu o marido sendo morto, o cara bateu nela ainda, que deixou ela quase morta, e 3 anos depois a mulher, e passou 3 anos, eu imagino que essa história ficou martelando na cabeça dela, né? E aí passou 3 anos depois, ela simplesmente vira e fala assim, não, eu tô curada, agora eu vou ajudar aqueles presos. E aí quando ela tá lá, ela descobre que um dos presos é o cara que matou o marido. E aí ela fala assim, não, beleza, vou te perdoar. Como se não bastasse, ela pega e bota o cara dentro de casa pra morar com ela. Parece até que ela tá se testando, né? Mas para a pessoa chegar nesse nível aqui, gente, eu acho que, pelo que vocês falaram aqui, não é o nível de ninguém ainda, né? Ô, gente, mas 3 anos lá, pra isso é muito pouco. É pouco. É muito pouco. Ainda mais pra isso, né? Aconteceu. Ui, Ela viu o esposo morrendo e ainda colocou ele dentro. Imagina aí, Fernanda, vendo Emanuel morrendo. Imagina aí. Vamos afunilar então. A gente falou de perdoar seletivamente. Se fosse alguém da sua família que acontecesse isso. Depende de quem é. Não, eu não perdoei até hoje uma pessoa lá da família. Eu tenho 2 pessoas lá que eu não consigo nem Tipo olhar assim, na cara dela. Então, até dentro da família. Da Fernanda e da Peixoto. Tipo assim, Isso da Fernanda. porque ainda mais quando tem as reuniões de família, né, que é Semana Santa mesmo. Eu não tava santa não, gente. Eu tava na maldade, meu Deus que me perdoa. Porque, tipo assim, tu não consegue, né, velho, olhar na cara da pessoa e ela ainda vem forçar, ainda conversa, né, como se não tivesse acontecido nada. Então, Meu amorzinho. Dá pensativa. Soa como falsidade, né? Mas assim, ó, pra pessoa que magoou a gente, eu acho que é bem mais fácil, né? Ela chegar e olhar na sua cara e falar, meu amorzinho, e não sei o quê, porque eu acho, na minha visão, já aconteceu isso comigo nos 10 dias de oração. Eu tava lá na igreja, a pessoa vem, vira pra mim e fala assim, oi, Renatinha. Aí eu olhei pra cara da pessoa, abaixei a cabeça e virei a cara. Deveria ter feito isso, mas é assim, aqui vocês estão vendo que a gente é bem sincero, aqui para vocês verem que ninguém é santo, ninguém chegou nesse nível de perdoar qualquer pessoa, isso aí leva tempo, mas que nós estejamos orando por isso, né? Também não fala assim, não adianta nada a gente falar assim, nunca vou mudar, nunca vou chegar a isso, eu espero um dia chegar a isso aí, não tô ainda, mas espero um dia chegar. Deixa eu falar aqui rapidinho. Tem até um ditado, né? Que quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Esse ditado tem muitas interpretações, né? Principalmente nessa questão do que a gente falou agora. Às vezes, no relacionamento com nossos amigos, irmãos e familiares, parece difícil perdoar e pedir perdão. Talvez isso ocorra por causa da intimidade que há entre a gente e eles, ou devido ao nosso egoísmo. Muitas vezes nossos maiores ressentimentos são contra aqueles que estão mais próximos a nós. Já percebeu? Isso é verdade, né? Porque a gente fica mais magoado com quem a gente acha que é amigo, com quem a gente acha que é conhecido assim, do que com alguém que talvez a gente não dê ligança, né? É como diz o ditado, o que dói não é a facada, é quem deu a facada. Exatamente. A história de José é poderosa, não apenas porque José se dispôs a perdoar, mas também porque ele aceitou se reconciliar com aqueles que o tinham tratado mal. Sua boa vontade para amar é uma lição maravilhosa para nós. Ele não estava disposto a olhar para trás e exigir vingança. Em vez disso, ele olhou para frente e prosseguiu. Ao fazer isso, ele pôde salvar sua família da fome e trazê-la para o país estrangeiro que tinha se tornado seu lar. Outra pergunta aqui, sobre os irmãos de José agora. Como vocês acham que eles se sentiram ao saber que José era o irmão deles e era quem estava na frente deles? Será que eles realmente se arrependeram? Olhando pela visão dos irmãos dele agora. E aí? Acho que eles se sentiram mal e envergonhados pelo que eles tinham feito, né? Eles ficaram assustados. José pediu para que não ficassem tristes e não se culparem, mas eles se arrependeram e disseram a Jacó, seu pai,
que José estava vivo. Eles ficaram, acho que, surpresos, né? E se eu não me engano no livro, eu não tenho certeza, porque na realidade eu não li, mas como eu ainda estou lendo Livros Escolhidos, eu ainda lembro de algumas coisas desse capítulo. E se eu não me engano, lá fala que eles se arrependeram do que fizeram com o irmão. E eu acho que, se eu não me engano, quando eles descobriram, também veio um pesão na consciência. E como é que é o nome? Eles tinham medo de José, porque eles achavam que José ia puni-los, e que mesmo José já tendo falado que tinha perdoado eles ainda não botavam muita fé, porque, tipo assim, o que eles fizeram foi algo realmente ruim. Mas José falou ali que perdoou, mas eles mesmos não estavam satisfeitos com o perdão, não estavam conseguindo acreditar no perdão do irmão. Mas, se eu não me engano, eles se arrependeram, sim, de verdade. Acho que ele se arrependeu, porque ele viu que José estava com um poder enorme nas mãos. Né? Não, mas eles se arrependeram. Isso não é arrependimento. Ah, não, você está falando antes. Não, eu tô falando quando os irmãos de José viram que era José na frente deles ali. Será que eles realmente se arrependeram? José fala que eles se arrependeram, que ele viu que eles se arrependeram. Mas será que eles se arrependeram? Na opinião de vocês? Acho que não, acho que foi por uma parte de interesse. Não, acho que sim. Eles ficaram com medo, né? Que Vai que eu morro, né, pai? fazer a vingança. Então, na lição e no livro fala que os irmãos de José também precisaram se livrar da pedra da culpa. Quando Jacó morreu, eles ficaram com medo de que José lhe fizesse mal. Pensaram que José estivesse guardando a vingança para depois da morte do pai. Deus trabalhou muito no coração deles para que eles aprendessem a confiar na palavra do irmão que lhes havia salvado a vida. O Senhor também estava cumprindo neles a promessa feita a Abraão de fazer prosperar sua descendência até a vinda do Messias. E com isso a gente chega nos versos aí de impacto. A pergunta é: qual deles você está praticando e qual você ainda tem que colocar em sua vida? Lucas, lê aí Provérbios 19:11. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Marcos 11:25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. 1 Coríntios 4:12-13. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento temos sido tratados com a escória do mundo, como o lixo de todos. 1 Pedro 3:9. Não retribuam mal por mal, nem insultos com insultos. Ao contrário, retribuam com a bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. E a bênção lhes será concedida. A pergunta: qual deles você está praticando? Nenhum. E qual deles você tem que colocar ainda na sua vida? Todos. Todo mundo? Não, assim, Todo mundo ouviu. Eu vou trazer conversa. o do Provérbios 19:11, que foi o que eu li, eu diria que eu pratico. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito a ignorar as ofensas. Rapaz, Você ignora as ofensas? Sim. primeira pessoa que tá falando comigo, eu tô picando pedra. Eu vou com 7 pedras na mão, que eu não gosto que ninguém fale de mim. Esse aqui, quando vocês estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoe para que seu Pai do céu também perdoe seus pecados. Quem faz? Ninguém, né? Faz também? Sim. Lucas faz tudo, né? Eita, que me... Graças a Deus que ele tá nesse nível. Outro. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como lixo de todos. E aí? Alguém? Não. Não, essa é o que li, né? Eu comecei a ler com essa... Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam como uma bênção.
Foi para isso que vocês foram chamados e a bênção lhe será concedida. E aí? Em que nível a gente tá? Paz, eu tô tratando o mal como pior, viu? Deus que me perdoe. Gabriel, tá praticando algum desses? Falta algum desses? Falta o último aí só, né? Não retribuam mal com mal? Acho E que aí, falta Diego? o Você? poder dos maus. E às vezes, né? Hã? Não é sempre o cara fez mal a mim, eu vou retribuir. Então, tem vezes que eu deixo o pé, resolvo o caso. Tá no caminho, então. Que bom, viu? Tá feio? E você, Nanda? Sofia? Rapaz, esse negócio do perdão é difícil, viu? Porque a gente, às vezes, a gente para pra pensar, fala tanto assim, eu perdoo, só que Mas na hora... prática, não perdoa. Não Tipo, eu tô perdoa. passando pela psicóloga mesmo, a gente tá conversando sobre o perdão. E, tipo, é muito bom, ela me explicou algumas coisas que a gente não precisa só olhar os erros das pessoas. Toda vez a gente quer perdoar, a gente sempre olha os erros das pessoas e nunca olha os acertos. Sempre a gente olha os erros, a pessoa errou, não vou perder essa menina não, essa menina é muito falsa, não. Aí sempre a gente olha sempre o erro, mas nunca olha os acertos das pessoas. Porque, tipo assim, as pessoas elas podem errar muito, mas ela também pode acertar. Tipo, a gente sempre... Você tá na teoria ou na prática já? Eu tô no meio dos dois. Você também já conversou sobre isso? A gente tá conversando sobre isso, mas sei lá, não consigo entrar na minha cabeça não. Esse negócio. Perdoei já uma pessoa. Pra mim foi um grande avanço, assim. Uma pessoa que fez mal pra mim, eu consegui perdoar. E a gente ainda tá no caminho do perdão. Mas eu entendo o porquê da pessoa ter feito isso comigo. Pela parte dela, né? Sim. Aí eu conversei com ela. A gente tá até próxima. A pessoa, né? Eu e a pessoa. Uhum. Mas... Você acha que o segredo é a conversa? Também. Ou é uma das coisas? Também é uma das coisas. O que precisa mais? Primeiro... Eu quero ouvir Sofia e Duda, que estão passando por um processo de terapia. Tem que ter, primeiramente, maturidade, né? Maturidade. Eu sei que é difícil para uma pessoa ter feito mal a você e você ir lá, não vou perdoar essa pessoa, porque ela pode passar por problemas e ela também, muitas vezes, não sabe que fez essa coisa de mal para mim. Então, eu vou ter maturidade de chegar nessa pessoa, conversar. Às vezes, ela não sabe que te fez mal. Então, isso é importante, viu? Então, você tem que conversar com a pessoa para saber da parte dela e saber também o porquê dela ter feito aquilo com você. E se ela fez por mal, né? Porque muitas vezes tem pessoas que fazem coisas com a gente que não é por mal, faz assim, sem querer. E a gente leva na maldade, achando que aquela pessoa está querendo nos prejudicar. Aí acontece o afastamento e aí ninguém consegue conversar um com o outro. Aí acaba que muitas vezes também tem a questão do espalhar fofoca, de falar, essa pessoa fez isso comigo, ela é um lixo de pessoa. E aí a pessoa se dói por você e fica do mesmo jeito também, né? E aí disso vai se prolongando, vai falando para mais pessoas, e aí só ladeira abaixo. Sofia? E pra mim, tipo, eu tô passando por uma fase muito ruim, se eu perdão. Então, pra mim, minha mãe sempre fala que eu sou a menina que mais perdoa. Só que pra mim tem uma coisa que eu não sinto dentro de mim, é tipo, minha mãe fala pra mim que eu perdoo, só que eu não acho. Porque aquela raiva que fica dentro de mim, batendo no meu coração. Aquele negócio, eu posso até falar na hora, eu te perdoo, tá? Mas aquele remorso que fica dentro de mim, aquela raiva, aquela angústia que fica. Tipo, tem um caso muito que eu tô, passando agora, que é sobre meu pai, sobre eu perdoar meu pai. Eu tento muito, viu? Às vezes eu já parei pra pensar muito, pra perdoar, mas eu não consigo. Ainda mais que é uma pessoa que fica dentro da casa, né? Dentro de casa. E tu vê todos os dias. Seu pai também, né? Consegui perdoar ele. Essa foi ele. Consegui perdoar. Amém? Difícil, mas Deus, eu coloquei na mão de Deus, aí eu fui conversando também com a terapeuta, ela foi me ajudando. E já foi conversando com ele também? Sim, no final de semana a gente saiu. A gente foi no passeio de escola, né? A gente conversou também. Aí a gente tá ficando mais próximo por agora. Mas aconteceu umas coisas aí essa semana e tá já desandou tudo. Já desandou. Estou praticando Marcos 11:25.
pedindo a Deus que me ajude a perdoar. E acho que todos nós devemos praticar 1 Pedro 3,9, de não retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. Tô tentando botar em prática 1 Pedro. Tô tentando, mas às vezes eu não consigo. Eu acho que todos aí, menos o de Coríntios, eu tô conseguindo praticar. De Coríntios ainda precisa exercer mais, porque na verdade não necessariamente tem pessoas assim que eu tenho aquele sentimento de ódio, de tipo, pô, não suporto essa pessoa. Talvez se tiver, tenha uma, que é uma professora assim, que ela é meio ignorante assim com a gente, com os alunos. Isso realmente me desaponta bastante. Então quando a gente entra na sala, chega a dar aquele clima meio chato. Mas fora ela, eu não lembro de mais ninguém assim, que eu olho assim, eu falo, cara, não quero ficar perto de você, te odeio, coisa do tipo. E eu não oro também, né, por essas pessoas. Eu esqueço. Muitas vezes não é nem porque eu não quero, é porque eu esqueço e não faço questão. Que é não querer, né, também, na verdade. Mas enfim, é isso, eu esqueço e não faço questão às vezes. Isso eu tenho que mudar. A gente está chegando aqui ao final dessa lição sobre perdão. Vocês viram que a gente falou um bocado hoje aqui, né? E eu queria saber de cada um de vocês aqui, ó. Qual é a lição que você tira da história de José e da história de Adele a respeito do agir de Deus e da postura de José em perdoar os irmãos dele? Sobre o perdão. A gente falou, foi tudo sobre perdão, né? Na história de Adele, que perdoou lá o assassino do marido, e na história de José, que perdoou os irmãos. O que você tira para você dessa história? Ter mais paciência e saber perdoar as pessoas. Vemos que José deixou Deus cuidar do seu caráter, e devemos fazer o mesmo, deixar Deus cuidar do nosso caráter, para que sentimentos ruins não nos façam dificultar na hora de perdoar alguém. E sempre devemos lembrar que devemos amar nossos inimigos e perdoá-los, assim como gostaríamos que ocorresse com a gente. Cara, a principal lição aí é o perdão, né, velho? Tipo, pô, José foi vendido aí como escravo, só que tudo isso contribuiu só pro seu crescimento espiritual, sua maturidade, né, seu caráter. O cara virou um cara brabo mesmo, um dos mais poderosos lá do Egito. E com tudo isso também, já que cresceu sua fé espiritual, né, ele foi capacitado também a perdoar os seus irmãos. E no livro conta, né, que ele deu até terra para sua família, porque eles tiveram, parece que, migrar por causa de coisas que estavam acontecendo na terra natal de José, que não estava dando para eles ficarem lá, por causa de uns perigos, parece. E eu acho que é isso, a principal lição é principalmente isso, perdão, e para que a gente se esforce mesmo para perdoar as pessoas, porque o perdão tem um poder muito forte para mudar a vida das pessoas. Bom, eu tiro que, tipo assim, a gente precisa do perdão, né? Para que Deus possa nos perdoar também, mais ou menos. E assim como a gente erra, todo mundo erra também. Todo mundo tem o direito de ter o perdão, né? O Guiduda falou aí, né? Mesmo que seja difícil perdoar as pessoas, temos que ter a maturidade e principalmente em questão da conversa. De estar lá, primeiro você tem que perdoar as pessoas para ser perdoado. Então, se você não perdoa ninguém, você guarda mágoa, você guarda rancor, você fica com ódio no coração, muitas vezes você não vai conseguir entender e nem perdoar ninguém. Então, para nós perdoarmos, também temos que ser perdoados. E a conversa é a base de tudo. Se não tiver conversa, não dá para chegar em lugar nenhum, né? Gabriel. A lição tá falando sobre perdão ao extremo, né?
Tenho que aprender muito sobre o perdão. Não sou difícil de perdoar a pessoa, só que eu não sei perdoar ao extremo. Mas que Deus continue. Sem ressalva nenhuma, né? Você não consegue ainda perdoar sem ressalva, que é o perdão que Deus quer, o perdão sem ressalva, independente de quem for, independente do que fez. É isso? Sofia? Eu tirei dessa história a importância que é a gente perdoar. Porque sem o perdão, não tem como a gente viver num mundo, tipo, num mundo feliz, porque não é tipo a felicidade, mas nos ajuda também, nosso psicológico, que a gente tira aquela culpa. Toda vez que a gente perdoa, de coração mesmo, a gente pede pra Deus de coração mesmo, que Deus nos ajuda a perdoar aquela pessoa, a gente não fica sentindo aquela culpa. Mas aquela pessoa fez isso pra mim. Então, tipo, quando a gente perdoa de coração mesmo, a gente não fica com aquela culpa aquela angústia. Alívio, Fica né? se lamentando por uma coisa que você nem fez. E maquinando raiva, maquinando vingança. Tipo assim, ai meu Deus, por que eu perdoei aquela pessoa, sendo que eu não tô 100% curada disso? E o pior, e se ela fizer de novo? Gente. Não sei, eu não perdoo não. Fernanda? Eu consigo perdoar as pessoas, só que não consigo perdoar as pessoas muito próximas. E é mais difícil ainda quando é alguém da minha família, igual tá acontecendo. E as outras pessoas que nem sabem da história ficam, você consegue perdoar seus amiguinhos e não consegue perdoar o seu avô. Porque foi ele que fez o negócio. Sim. Você não consegue perdoar seu avô. Que crentezinha, hein? Falsa crente é essa? Uma pessoa da minha família, e ela nem sabe da história direito, aí fica falando assim. Aí então é muito difícil perdoar pessoas próximas. Lucas, que tem facilidade. Assim, eu ia falar do que eu achei da lição, né? Então, é sobre isso. O que você tira de lição dessa história? Bom, eu acho que isso aqui mostra o grande poder que Deus tem, porque, afinal, José, ele fez algo que eu diria que muito, muito difícil, o extremo, como o Gabriel falou, e só é possível com Deus, né? Falta mais alguém? Não, né? Então, a gente está nessa lição aí, falando de perdão. Tudo que os meninos falaram aqui é muito difícil perdoar ao extremo, mas não é impossível. Como o Lucas falou, a única maneira de perdoar ao extremo é colocando Deus em primeiro lugar. Porque você vai pôr tudo nas mãos de Deus e Ele vai te ajudar. Perdão não é esquecimento. Perdão é você lembrar daquilo que alguém te fez e falar assim, não ligo mais pra isso. Você tá ali com a pessoa na sua frente, você lembra do que ela fez, mas você não sente mais raiva. E aí sim você perdoou. Agora, se você tá com a pessoa na sua frente, você diz, não, eu perdoo. Aí você tá com a pessoa na sua frente, aí na sua cabeça tá assim, miserável. Você fez isso comigo, Tu me paga. Você me paga. Não, melhor você eu e você. Não, você, na hora certa, vê a vingança. Isso não é perdão. Eu ainda tenho coragem de colocar na minha nota. Ainda bem que o karma é real. Então, assim, que nós possamos verdadeiramente perdoar as pessoas, assim como Deus perdoa a gente, porque a gente faz tanta coisa de errada. Imagine se Deus virasse as costas. Às vezes eu fico... Ou se ele agisse igual a gente. Eu ia falar isso agora. Eu acho que... Então, se o perdão fosse relativo. Como relativo? Tipo, ele só te perdoaria o quanto que você perdoasse as outras pessoas. Eita, poxa. Quem é que se salvaria disso? Eu já sabia o meu destino. É difícil, né? É difícil quando a gente pensa na visão de Deus, né? Igual o Lucas falou aí. Já pensou se a gente só fosse perdoado o tanto que a gente... Deus só nos perdoasse o tanto que a gente perdoasse os outros? Eu mesmo estaria lançada. Ainda bem que Deus... Deus é Deus. E Deus é perfeito. Só que Ele é justo, viu? E no Pai Nosso mesmo fala. Então, assim... Essa foi a lição. Essa lição sobre perdão é um assunto muito importante. A gente ainda vai debater
lições para frente. Aí eu creio que vai surgir de novo esse tema. Espero que vocês tenham gostado da galera toda reunida aqui. E até o próximo podcast.